Ao vivo agora, começando mais uma live no nosso Momento Pele e Ciência. Para quem está chegando agora, vou me apresentar. Quem ainda não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista. Esse é o nosso Momento Pele e Ciência. Aqui, nesse momento, eu ensino colegas dermatologistas, residentes em dermatologia, a se destacarem profissionalmente, a darem um passo na vida profissional, com o skincare médico, com a promoção da saúde da pele dos seus pacientes. Esse é um momento de ganhar conhecimento, se atualizar, compartilhar experiências e com base científica, que é isso que a gente quer, né? A gente quer realmente dar esse passo respaldado pela ciência. Então, é isso que nos diferencia como médicos que trabalham na cosmetria, dermatologistas que se propõem a tratar a pele, promover a saúde da pele dos seus pacientes. A gente começa essa live sempre dando 2 minutinhos para quem está entrando, se atualizar aí, se acomodar. Também já aproveito esse momento e peço que quem está chegando compartilhe aqui no aviãozinho para participar dessa live aquele colega, aquela colega que trabalha com skincare, que faz a prescrição, cuida da pele dos seus pacientes e tem essa preocupação em fazer uma prescrição assertiva, eficaz, com base científica. E no caso de hoje, no nosso assunto de hoje, para uma época tão especial na vida de uma família, que é o período da gestação. Então, para as gravidinhas, nós temos algumas particularidades, sim, com relação ao skincare. Então, a gestação é uma época muito especial na vida de uma família e é desejado que tudo corra bem. E, portanto, todos os cuidados, todos os detalhes são válidos nesse período. E não é diferente quando o assunto é produtos que vão ser aplicados na pele. A pele é um órgão dinâmico, é um órgão que é responsável por barrar a absorção de algumas substâncias, porém a gente sabe que também é um órgão que permite a passagem de moléculas. E não é diferente para os produtos que a gente usa no dia a dia. E nós sabemos sim que existem algumas particularidades, algumas individualidades especiais que nós temos que saber, ter bem em mente, bem afiado quando o assunto é skincare para gestante. Não é incomum a gente receber no consultório pessoas que ou já estão, mulheres que estão gestantes, ou que pretendem engravidar e trazem essa dúvida. Olha, Natália, olha, doutora, eu quero saber o que eu posso usar na minha pele, porque eu soube que tem algumas coisas que eu não posso usar, eu ouvi a blogueira falando isso, eu ouvi numa matéria tal coisa, é verdade, não é? Eu ouvi o nome de uma substância, mas eu não sei qual o produto que tem essa substância, o que é isso? Então, é o papel do médico dermatologista ser esse ponto de apoio, de orientação na hora do uso dos produtos nesse período da gestação. Lembrando que esse nosso momento Pele e Ciência é um momento para que a gente converse. Então, eu convido quem está chegando, quem é colega dermatologista ou quem vai trabalhar na área, estudante da graduação, que vai fazer dermatologia, residentes, quem está na especialização, que tragam aqui suas dúvidas, as suas experiências, conta o que gosta, o que não gosta de usar, as dificuldades que tem com relação a esse assunto. E aqui eu vou compartilhar hoje 3 pontos de extrema importância com relação ao skincare de gestantes. 3 pontos fundamentais que, se você tiver esses 3 pontos alinhados, você vai ser impecável e você vai ter um grande sucesso, uma facilidade na hora de prescrever o skincare para as gestantes, certo? Então, deixa eu só dar um oizinho aqui, olha a carinha de quem chegou na live. Olá, boa noite. Já vejo que tem alunas, minhas alunas aqui do curso Pele 3C, que é um curso justamente focado na questão da atualização do skincare, dos ativos de uso diário que vão impactar na saúde, na qualidade de pele. Então, com relação à gestação, tem algumas coisas que são fundamentais. Uma delas é a gente saber e ter conhecimento, já dando início ao primeiro pilar, o primeiro item de extrema importância no período da gravidez, que é
saber os ingredientes que devemos evitar durante a gestação. Então, sim, existem produtos que são de uso habitual, que são produtos que a gestante consegue comprar na prateleira do supermercado, da farmácia, que não requer prescrição, receituário e que são produtos, substâncias que não podem ser usados na gravidez. E muitas pessoas, muitas gestantes não sabem disso. Então, é o nosso papel orientar, né, as mamães nesse sentido. Existem diversas substâncias que são seguras. Existem uma série de substâncias que são conhecidamente proibidas e existem substâncias em que nós não sabemos, não temos ainda as evidências científicas suficientes para, né, recomendar ou proibir. Então, via de regra, eu já sugiro que, na dúvida, melhor não usar. Então, nesse período da gravidez, eu brinco com as minhas gestantes que o menos é mais. Se não for um item de extrema importância, que a gente tenha que usar realmente naquele período, é melhor evitar. Então, uma regra geral é fazer sempre um skincare minimalista, usando os ativos, as substâncias que são seguras e evitando as que são dispensáveis ou as que realmente não têm segurança durante esse período. Começando, dando alguns exemplos de substâncias que nós temos, ingredientes, medicamentos que nós temos que evitar nesse período. O que já é muito conhecido de quem é dermatologista e trabalha na área são os derivados da família, os derivados da vitamina A, uma família muito falada, muito usada por nós com relação ao Pro-Aging, terapia também anti-acne, que são os retinóides. Então, os derivados da vitamina A, os retinóides, são um grupo inteiro de substâncias que devem ser evitados na gestação. Então, retinol, retinaldeído, tretinoína, o próprio ácido retinóico, a isotretinoína, que até existiu uma época tópica, hoje em dia é só oral, mas também é um retinóide. Então, a gente sabe que dessa família nós devemos evitar. Já ouvi em congressos alguns colegas falando de alguns estudos com relação a retinol com segurança, porém, eu, na minha prática, evito. Então, porque a gente sabe que com relação à pele, não também influencia apenas a substância e a concentração em que ela se encontra dentro do produto, mas sim a área de aplicação. Então, existem produtos até de uso corporal que tem retinol. Então, você imagina, né, uma área grande, a gente pode ter um potencial de absorção maior. A gente sabe que a área influencia no grau de absorção das substâncias. Então, o retinol, o retinaldeído, a tretinoína, o adapaleno, a isotretinoína, essa família de substâncias que são maravilhosas para o skincare, mas que no período da gestação não são recomendados, são proibidos. Existe uma outra substância que a gente usa muito na nossa prescrição despigmentante, que é a hidroquinona. A hidroquinona também é categoria C na gestação, então também deve ser descontinuada. Ureia. Ureia é muito facilmente encontrada em loções, cremes hidratantes e produtos de venda livre. Inclusive, realmente a ureia, ele é uma ótima substância umectante que atrai a umidade, além de ser também emoliente. Então, a ureia, ela é sensacional quando a gente quer hidratação. Só que na gestação a gente não pode usar ureia acima de 5%. Existem cremes de ureia de até 3% e ou manipulados que você pode fazer nessa concentração e que podem ser usados. Confesso que na minha rotina, no dia a dia, por mais que a gente tenha essa questão da segurança dos 3% de ureia, eu costumo recomendar outras loções hidratantes sem ureia. Felizmente a gente tem muitas opções aí que não contém ureia. Apesar de a ureia ser uma substância que é muito barata, a gente encontra produtos, loções hidratantes muito baratas à base de ureia, mas na gestação é preferível a gente realmente não usar. Então a gente sabe que a ureia ela é não recomendado o uso acima de 5%, mas na dúvida eu costumo não recomendar. Existem uma série de hidratantes que tem ureia, realmente muito popular, então é bom revisar isso, esse detalhe que às vezes é esquecido, a gente fica focado às vezes em skincare com relação a produtos de uso facial
e acaba esquecendo esses itens de uso corporal que são muito comuns na gestação. Outro ativo que a gente deve evitar de usar nas gestantes: ácido salicílico acima de 2%. O ácido salicílico, ele também é uma substância muito coringa na dermatologia, é muito encontrado em produtos para tratamento de acne ou adjuvantes no tratamento de acne, sabonetes, géis de limpeza, cremes para controle de oleosidade, tônicos para controle de oleosidade, produtos matificantes, seborreguladores. Então, o ácido salicílico é também um ativo super barato, ele deixa os produtos para tratamento de acne muito democráticos, inclusive é muito comumente encontrado em géis de limpeza, mas na gestação, ácido salicílico acima de 2% não é recomendado. Vou confessar que, da mesma forma como eu contei para vocês do retinol, da ureia, eu, no geral, suspendo todos os produtos que têm ácido salicílico na composição, porque a gente sabe que o 2%, até 2%, é um valor de segurança, só que com relação à pele, a gente sabe também, novamente, que a área de aplicação, ela influencia na absorção. Então, tá ali um ácido salicílico a 2% num gel de limpeza, mas vai que a gestante, eu amo esse gel de limpeza, ele é para uso facial, mas eu quero lavar aqui todas as minhas costas, todo o meu corpo, eu adoro sabonetinho, eu quero usar em tudo. A gente está usando uma área maior, então não há como garantir uma segurança aí de que não está realmente sendo absorvido numa quantidade maior do que a gente deseja. Então, via de regra, eu também suspendo, não recomendo produtos à base de ácido salicílico num geral, por mais que a gente saiba que 2% é um valor de segurança. Mas, Natália, dá um exemplo aí como é que eu faço um macete, uma dica para que eu não recomende para uma gestante, por exemplo, que está enfrentando uma acne na gestação, que está com a pele mais oleosa e que quer usar um produto, um gel de limpeza, que não contém ácido salicílico. Eu não consegui decorar ainda a fórmula de todos, então me dá uma dica aí como eu faço para encontrar um produto que não tem ácido salicílico. No geral, os produtos que não contêm ácido salicílico, eles vêm tarjados, eles vêm posicionados como produtos para uma pele oleosa e sensível. Então, no geral, géis de limpeza para pele oleosa e sensível, quando diz e sensível, pode apostar. Na maioria das vezes, ele não vai ter o ácido salicílico. Porque o ácido salicílico ele pode dar uma irritação na pele, aquela sensação de repuxado, de muito seco. Então, até ele tem um efeito matificante, então às vezes fica meio esbranquiçadinha aquela substância na superfície da pele. Então, no geral, quando você vê que é um gel de limpeza para pele oleosa e sensível, vai ler a fórmula, geralmente não tem ácido salicílico na composição. Tá? Eu recomendo sempre que reconheçam a fórmula completa dos produtos. Meus alunos do PL3C têm isso, tem ali, esmiuçado os produtos, quais são os ativos que contém ali dentro dos géis de limpeza. Mas, por via de regra, a gente vê esse padrão de pele sensível não contém ácido salicílico. Aí você estaria, geralmente, aí num produto mais seguro. Roberta, minha linda dermato querida, agradeço muito, Roberta, te ter aqui na nossa live. Quero parabenizar, ontem foi o Dia Internacional do Surf, a Roberta que foi a primeira campeã brasileira de surf, eu tenho uma honra de atender ela, de contar com a confiança dela em ser minha paciente, porque sou fã dela, ela sabe bem disso, e não custa aqui mencionar novamente a minha grande admiração e parabenizar todos os amantes do esporte, que ontem foi o Dia Internacional do Surf. E é nóis, Robertinha. O que mais? Então, além do ácido salicílico, que é muito comumente encontrado em produtos de acne, produtos para pele oleosa, géis de limpeza, o que mais seria interessante evitar? Antissépticos com triclosan. O triclosan é muito interessante que a gente vai dar um Google, triclosan. Depois que terminar a live, experimentem fazer esse teste. Logo de cara já aparecem diversos sites fazendo o alerta com a questão do triclosan. O triclosan é um antisséptico que foi amplamente usado, muito usado na década de 80, década de 90, em produtos antissépticos de maneira geral. Então, sabonetes,
enxaguantes bucais, pastas de dente, cremes, enfim, produtos antissépticos de uma maneira geral, porque ele é um poderoso antisséptico. Só que o triclosan, ele tem toda uma questão de toxicidade, de absorção, de ser um disruptor endócrino, então de alterar ali, pode poder alterar a função hormonal. Então, hoje em dia, o triclosan ele vem, né, sendo descontinuado pela indústria nos seus produtos, só que a gente ainda encontra alguns produtos com triclosan, então alguns sabonetes antissépticos, enxaguantes bucais. Até tem uma paciente que, dentista, a gente conversou até sobre isso, ela me falou, Natália, é bem comum ainda encontrar em alguns produtos de uso dental, realmente o triclosan, e a gente faz esse alerta realmente para as gestantes, para as pessoas no geral, de evitar esses produtos, porque ainda é encontrado. Então, o triclosan, ele é interessante de ser evitado. Existem algumas situações em que a gente acaba usando o triclosan como antisséptico, uma infecção de pele, mas é pontualmente, numa área muito delimitada, por um tempo determinado, então a gente pode usar esse produto sim, mas de maneira geral, para um skincare, para um uso diário, contínuo, não é recomendado. Tem inclusive uma live minha de, acho que foi um tempo atrás, foi lá em fevereiro, dá uma voltadinha aqui no feed e vai encontrar, que eu falo sobre intoxicação, estamos intoxicando nossos pacientes com produtos tópicos, então falo de todas essas substâncias que são polêmicas, que estão sendo muito comentadas e estudadas com relação à toxicidade, e o triclosan é uma delas. Então vale lembrar aqui também que para gestantes não é recomendado. Cânfora que é aí amplamente usado em produtos de skincare e em produtos de uso até doméstico. Então a cânfora tem um apelo aí bem interessante, é muito multifuncional. Só que a cânfora, que é encontrada muito em produtos principalmente creme para as pernas, porque a cânfora dá aquela sensação de refrescância, dá um geladinho, atua na microcirculação. Então, produtos para varizes, pernas cansadas, inchaço nas pernas, produtos de massagem corporal. Então, até pessoas que trabalham aí em massagem, drenagem, tá? Então, a gestante tem a questão da estase, então tem muita questão do edema e faz muita drenagem linfática. Ter até essa conversa com a profissional que faz uso do produto, da massagem, se não são produtos que tenham cânfora, porque cânfora ela é também não recomendada, há um potencial de absorção através da pele, há um potencial de toxicidade, então realmente na gestação produtos com cânfora não são recomendados. E também alcatrão, derivados aí do alcatrão, do carvão, que eram muito encontrados em produtos anti-caspa, em shampoos anti-caspa. Hoje em dia não se tem mais, porque o alcatrão ele dá um cheirinho desagradável ao produto, então como a indústria ela vem realmente focando em desenvolver produtos de uso diário que sejam eficazes para controle da caspa, mas ao mesmo tempo agradáveis de serem usados, a gente já não encontra mais shampoos anti-caspas de venda livre com alcatrão na sua composição, mas muitos dermatologistas ainda gostam muito do alcatrão nas fórmulas manipuladas, no tratamento das condições de descamação, então psoríase, a dermatite seborreica, seborríase. Então o alcatrão ele é, né, amplamente usado na dermatologia já há muitos anos, décadas inclusive, mas o alcatrão no período da gestação não é recomendado de usar, não custa lembrar, certo? E agora que a gente falou desse primeiro pilar, né, de produtos que são bem comuns a gente encontrar no dia a dia e que devem ser evitados, a gente vai falar de um segundo pilar que é extremamente importante para você ter sucesso na sua prescrição de skincare para gestante. Então, um outro pilar que é fundamental e que não é algo de uso diário, mas algo que deve vir presente na sua consulta, que são as recomendações que você deve dar para as gestantes. Então, é o nosso papel orientar, né, guiar as gestantes sobre medidas comportamentais também, não só sobre produtos que podem ser ou não aplicados na pele. E aí entra um pilar importantíssimo, que é a questão da exposição solar. O sol é fantástico, ele dá a sensação de bem-estar, ele é responsável ali pela questão da vitamina D, então ele participa na via de formação de síntese de vitamina D.
Porém, a gente sabe que no período da gestação, por questões de influências hormonais, há uma certa predisposição à hiperpigmentação. Não à toa, nesse período, é natural que aconteça o escurecimento dos mamilos, da areola, até uma dupla areola pode acontecer, o sinal de Hunter, né? Então, a gente tem uma hiperpigmentação da região da mama, pode haver uma hiperpigmentação da região das dobras, axila, pescoço, na região da virilha, até a formação daquela linha negra, né, que ela vai do umbigo até a região do púbis, chamada de linha negra, que é bem comum mais no final da gestação. Então, isso tudo são reflexos, são sinais da hiperatividade melanocítica que acontece na gestação. Também é comum acontecer o aumento, até a hiperpigmentação, um leve escurecimento das lesões melanocíticas nesse período. E por essa razão, por essa hiperatividade melanocítica, que também a gente tem o risco de doenças hiperpigmentares, e dentre elas o melasma, tão temido melasma, que até ganhava o nome encontrado ali na literatura pelo termo cloasma gravídico, porque nesse período há o risco do temido melasma. E as gestantes temem muito melasma, na grande maioria das vezes ela já vem consultar, já dizendo, olha, eu já estou usando protetor solar, eu não estou esquecendo o protetor solar. Se ela não usava antes, no período da gravidez ela vai usar, ou ela vai ter uma medida comportamental mais consciente com relação ao sol. Então, é para ter fobia ao sol? Não é para ter fobia ao sol, não é para ficar fugindo do sol, mas para ter uma exposição consciente. Por quê? Deve-se ter, né, essa informação de que há uma maior predisposição ao melasma e essas doenças hiperpigmentares. Então, ter uma exposição consciente é muito importante. Então, até eu comento que a gente vai entrar agora depois nas recomendações, nos itens recomendados, com relação ao filtro solar é importante, sim, mas com relação à gestante, o mais importante realmente é a proteção física. Então, vai para a praia, vai pegar usa chapéu, usa boné, protege as áreas que estão sempre mais expostas com roupas. Então, a gente tem essas roupas UV-Line, uma tecnologia fantástica e que é reaproveitável e é totalmente inócua, que são as roupas que dão proteção. Então, essa exposição consciente, né, em horários de menos incidência de sol, em pequena área do corpo, né, com proteção solar, são recomendações, né, que ficam mais sólidas, então a gente deve reafirmar isso durante o período da gravidez, para evitar o melasma e, claro, pensando no longo prazo, evitando envelhecimento precoce, evitando aí lesões pré-malignas, evitando malignidades que são relacionadas ao sol, mas também eu sei que há uma grande preocupação com relação ao melasma, então a questão da exposição ao sol deve ser falada, porque não, a pessoa tem maior risco do que num período fora da gravidez. Com relação, então, à proteção, quero documentar aqui na nossa live, dizer que realmente encorajar o uso mais de proteção física com roupas, chapéu, sombra, do que, né, se lambuzar de protetor solar, porque às vezes o filtro solar ele dá a falsa sensação de que você se lambuzou de um protetor solar, então tá protegida, pode ir passar o dia inteiro na praia, que vai estar tudo certo e você não vai ter melasma. Não é bem assim. Nenhum filtro solar ele garante 100% de proteção, tem que ter a questão da reaplicação, tem que ter a questão da aplicação da quantidade correta, que às vezes é muito difícil a gente cumprir aquela quantidade. Então, o ideal para dar uma garantida é realmente a medida comportamental, deve trazer isso. Eu geralmente até escrevo na receita isso, então explico a questão da exposição ao sol. E uma dica, um conselho que eu dou é trazer isso também na sua consulta e com certeza vai enriquecer a sua consulta. Com relação às temidas estrias, então tem a questão das estrias que é uma preocupação muito importante, né, muito comum no consultório com relação do público das gestantes. Às vezes também no início da gestação, lá no primeiro trimestre, as gestantes já estão no consultório pedindo sugestões de produtos para usar anti-estrias, o que devem fazer, apavoradas, eu temo muito as estrias. Então, com relação às estrias, também vale a gente comentar sobre medida comportamental importantíssima e que os estudos trazem como uma medida de maior impacto com relação à prevenção das estrias, que é a questão do controle do peso. A questão do controle do peso ela é importante antes e durante
a gestação. Então, existem estudos que dizem que quanto maior o IMC pré-gestacional, maior o risco para estrias. E da mesma forma, o ganho de peso durante a gestação acima do recomendado para o período também é um fator de risco importante para o surgimento de estrias, principalmente lá no último trimestre. E existem outros fatores de risco aí nesse sentido. Então, uma idade gestacional mais avançada, porque, claro, a gente sabe que conforme vai avançando a idade gestacional, maior o tamanho do bebê. Então, a gente sabe que ali nesse sentido pode ter, então, um maior aumento do volume da barriga, do abdômen. A questão de diabetes gestacional, porque geralmente está atrelado a um bebê maior, então, que vai acarretar também numa distensão maior do abdômen, maior risco, então, de estrias. Então, todas essas informações são importantes a gente trazer para a gestante, porque ainda durante a gestação, às vezes dá uma falsa sensação de que a gestante tem muita fome, por questões hormonais, e por ser um período de ganho natural de peso, que o peso ele pode vir assim à reveria, conforme a natureza determina. E não é, a gente sabe que deve haver uma responsabilidade nesse ganho gradual de peso, não só do ponto de vista de saúde da gestante e do bebê, mas também do ponto de vista da questão das estrias. Então, essa realmente é a medida de maior impacto para a prevenção das estrias. Mas aí, Natália, e os creminhos para usar no abdômen e na barriga? Tem evidência científica? A gente vai falar sobre isso logo mais. Mas ainda falando de medidas comportamentais que a gente deve orientar, então a gente não está falando agora de produtos, a gente está falando de medidas comportamentais, então, que também são itens importantes de skincare, também é sobre skincare isso. Que é muito interessante, existem vários artigos que mencionam que a massagem nas áreas onde há o potencial da formação de estrias parece ter, realmente um impacto, uma evidência científica positiva com relação à prevenção de estrias. Até tem vários produtos ativos, componentes, que são usados aí nos estudos, e aí os autores até dizem que, como os produtos foram usados sendo de maneira massageando, não se sabe se a prevenção na estria foi em função da massagem ou do produto, do ativo, do ingrediente usado. Então, para comentar que existe estudos falando unicamente de massagem, então do ato de massagear a região. Então, a gente sabe que massagem, inclusive, ele é uma modalidade de tratamento para cicatriz queloidiana hipertrófica. Então, existem estudos que mostram que massagear uma cicatriz, ela tem evidência científica de que ela reduz realmente a cicatriz queloidiana hipertrófica. Então, também faz muito sentido a gente pensar que estimular uma acomodação ali daquela pele pode ajudar, sim, na prevenção de estrias. Então, uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem, que é aquela ação de massagear. Ainda acaba virando um momento, eu digo assim, de afetivo muito interessante, de cuidado com a barriga, de massagem, de contato com o bebê. Então, a gente sabe que esse momento é super importante, interessante, não só focando na estria, mas realmente um momento de estímulo afetivo, aquele período da gravidez, que é um momento realmente muito especial para a mãe, para o pai, para a família. Então, recomendemos e vamos estimular a questão da massagem no abdômen, também a massagem na região do peito, da região das coxas, da região do bumbum, que são áreas que distendem mais no período da gestação e são áreas de risco para a formação de estrias. Melhor do que tratar é a prevenção, tá? Então, isso realmente é interessante de recomendar. Com relação a uma dúvida extremamente comum que aparece no consultório, pintar o cabelo, química capilar, pode? Não pode? Vocês recomendam? Vocês liberam, sim ou não? Eu vejo que realmente há uma grande divergência, assim, de profissional, de um profissional para outro. A gente vê, a gente compartilha essa questão de orientações no período da gestação com os nossos colegas, nossas colegas obstetras, gineco-obstetras, e a gente vê que existem alguns profissionais que liberam ali no último trimestre, no final da gestação, e tem outros que não.
eu particularmente não recomendo. Então, eu digo para evitar qualquer química capilar durante esse período. A gente sabe que a questão capilar, tá, ela tem a ver com os alisantes, né, que eles têm. Hoje em dia, a grande questão é que existem vários produtos em que a gente não sabe quais são os ativos que contém ali dentro, então são muitos produtos mascarados, que vêm às vezes com nomes fantasia, que dão a sensação de que o produto ele é inócuo, então escovas orgânicas, escovas naturais, então coisas que remetem a elementos seguros e que não necessariamente não contenham substâncias que podem ser prejudiciais. Então, como a gente não tem como ter o controle de qual realmente a substância que a profissional do salão vai usar ou a gestante vai usar, por via de regra, eu recomendo que não faça, tá? Que não faça nenhum tipo de química capilar. E com relação às tinturas, a gente sabe muito bem que é bem documentada a questão da amônia, que ela não pode ser utilizada. A amônia, inclusive, ela é encontrada também em outros produtos de uso diário, né? Existem até alguns produtos que dizem que contém amônia, até hidratantes eu já vi com essa terminologia, removedores, enfim, produtos aí de uso diário, dizem até aí produtos de higiene, limpeza também pode conter amônia, então a questão da amônia não pode ser usada. Existem os produtos que são de tonalização, né, que não tem amônia, né, via de regra, então tem vários produtos que não contêm amônia, só que da mesma forma a gente não tem como ter aquele controle se é um produto que contém amônia ou não, se tem amônia ali mascarada na fórmula, a gente tem esse embate também com relação ao formaldeído, então na dúvida é melhor evitar, então não custa nada ele passar rapidinho. Então, eu sei que tem colegas que liberam no último trimestre, mas eu, Natália, particularmente, eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta. Então, uma coisa minha, muito particular, mas a gente sabe que não tem estudos de segurança, então, na dúvida, é melhor não utilizar. Bom, e passando para o nosso terceiro pilar, né? Então, assim, qual é o terceiro pilar, terceiro item de extrema importância que nós devemos saber quando o assunto é prescrição de skincare para gestantes? Então, a gente viu que devemos saber os produtos que a gente tem que evitar durante esse período. A gente viu as recomendações comportamentais que devemos dar na nossa consulta. E agora, em terceiro, a gente vai optar por produtos e recomendações que são seguros e com evidência científica. Então, não é só proibir, meu Deus, que horror, coitada da gestante, não pode usar nada, que horror. Então, assim, não fiquem tristes, tem vários produtos ativos maravilhosos, que são seguros, que a gente pode usar nesse período. Então, boas notícias para mamães e para os meus colegas prescritores que querem, então, oferecer alguma coisa personalizada e eficaz nesse período. Então, com relação ao item básico do skincare, o nosso pilar de todo skincare, e não diferente na gestante, o filtro solar. Existe algum filtro solar que é mais interessante, mais recomendado para as gestantes? Sim. O ideal é que seja o filtro mais inócuo possível. E com relação a isso, a gente tem aí um grupo de filtros solares que é muito interessante, são os filtros solares físicos ou filtros solares minerais, que são substâncias que não têm absorção através da pele. Teve um período em que os filtros minerais, eles foram, que a gente está falando aí do óxido de zinco e dióxido de titânio. Então, com relação aos filtros minerais, houve uma grande dúvida, polêmica, quando esses protetores eles começaram a ser micronizados em micropartículas, em nanopartículas. Então, o zinco nano ou o titânio nano, será que eles podem ter absorção agora que eles são partículas muito pequenas e a gente deixou de ter a segurança dos filtros minerais? A resposta é que existem artigos científicos muito bem construídos que mostram que não há absorção transcutânea desses ativos na forma micronizada. Então, que nos dá uma certa tranquilidade de, independente de qual filtro mineral for,
se micronizado, se nano ou não, eles são seguros durante esse período. Mas aí, com relação aos filtros minerais ou físicos, chamados físicos, que repelem a radiação ultravioleta, a gente tem cada vez mais opções dentro dos filtros para o rosto, certo? Eu acho que quem trabalha aí com skincare já consegue, fica mais animado quando a gente vê que cada vez mais tem um lançamento novo de um filtro solar exclusivamente físico ou mineral. Então a gente tem inúmeras opções. Temos aí a Bioderma, tem 2 opções, o Bioderma Cover Touch, o Nude Touch, a gente tem esse da SkinCeuticals, o Physical Fusion, a gente tem o Mineral Color da Dermage, a gente tem da Avene, tem um mineral, a gente tem aí todos os filtros de zinco, então tem da BioArt, filtro mineral, tem os filtros de surf, que muitos deles são filtros Pure Sun, tem vários Brazinco, são filtros exclusivamente minerais que podem ser usados aí nesse período. Temos, enfim, uma série aí de cada vez mais produtos exclusivamente minerais. Também, inclusive, dou esses exemplos numa live que a gente fala sobre filtros solares. Mas aí muitas pessoas dizem assim, olha, Natália, mas e corporal, viu? Corporal, porque a gente não tem muito filtro solar mineral corporal. Concorda? Verdade, já fiz essa pesquisa. Então, filtro solar mineral corporal é muito difícil encontrar. Não é tão... e a gente logo encontra o porquê, porque os filtros solares minerais, eles são mais espessos, então ele tem uma cosmética que é um pouco mais difícil de deixar um produto de alta espalhabilidade, e os filtros corporais, eles têm que ter uma boa espalhabilidade, uma certa fluidez, que não deixa aquele acabamento branco, em razão do uso cosmético. Então, por causa disso, é uma grande dificuldade de a gente encontrar produtos, filtros solares corporais, que são exclusivamente minerais. Mas existem sim, produtos. Um deles é um da marca chamada Verdi, que ele é um filtro solar infantil, inclusive, e que é um filtro solar totalmente mineral para uso corporal. Além disso, uma dica interessante é o seguinte, Natália, mas se não for mineral, tem alguns outros produtos, alguns protetores solares que eu devo recomendar, e a gente sabe que, com relação aos filtros solares na gestação, o grande impasse, a grande polêmica está em cima do octocrileno e das benzofenonas, porque são substâncias que têm em estudos com modelos animais de potencial de serem disruptores endócrinos. Então, de alterar ali, de impedir a boa ação, a ação perfeita dos hormônios. Hormônios tiroidianos, hormônios sexuais. Então, pelo esse potencial, esses estudos foram feitos em modelos animais com alta concentração dessas substâncias. Então, a gente não tem essa verdade replicada para os humanos. Então, a gente não tem que aterrorizar os nossos pacientes com relação ao protetor solar. No geral, protetor solar pode usar qualquer um, o importante é usar. Mas, assim, a gente sendo extremamente cuidadoso, extremamente, do mais seguro, assim, buscando aquela máxima evidência de segurança, existem, sim, protetores corporais que não têm octocrileno e benzofenona. Um deles é um que chama Actine Ultra, da Darrow, que foi um produto até lançado recentemente, se não me engano, ano passado, e que ele não tem esses 2 filtros solares, então, e ele é corporal, e ele é loção, e absorve, não fica aquele residual branco, então é um produtinho interessante para se recomendar para gestantes. É o que geralmente eu recomendo de produto corporal para gestante. A Dani pergunta, o que você acha do tinossório manipulado, filtro físico? Pode ser usado, viu? Assim, com relação ao filtro manipulado, existe uma questão da equivalência. Então, os filtros solares manipulados, eles não são, a gente não tem como ter uma certeza absoluta daquele FPS. A farmácia usa o que a gente chama de FPS estimado. Então, a gente sabe que se, por exemplo, assim, Tinosorb 5%, com octocrileno 5%, com dióxido de zinco 10%, esse conjunto nós temos aí um FPS que equivale a um FPS 30.
Então, existem fórmulas que dão uma equivalência do FPS, mas a gente não tem ele comprovadamente aquele produto testado naquele jeitinho de que ele realmente garante essa filtragem FPS 30. Então, de regra geral, o filtro solar, eu costumo, Dani, recomendar pronto, não muito manipulado. Mas eu quero manipular algo em especial, você pode manipular, sim, um filtro físico e pode ser usado de maneira corporal. Vai ter só a questão da cosmética, de ser um pouquinho mais pesado, de ser um pouquinho mais difícil de espalhar, mas vai cumprir o papel, que é o que importa, então pode ser sim usado. Certo? Então, o que mais? Bom, e com relação... a gente estava comentando mais cedo sobre a questão das estrias, com relação à massagem, que tem evidência científica de ser tem impacto na prevenção de estrias, controle de peso, medidas comportamentais, em termos de tópicos, de produtos tópicos. O que a gente pode usar de tópico para a prevenção de estrias que tem evidência científica? Porque aí a gente vê uma série de recomendações, né, na internet até. Então, assim, óleo de amêndoas, os óleos vegetais geralmente ganham grande evidência nesse sentido. Óleo de rosa mosqueta, óleo de uva, óleo de macadâmia, então de amêndoas, o bio-óleo, que é um mix de vários elementos. O que nós temos aí de evidência científica? A verdade é que tem vários estudos que mostram que os óleos vegetais, eles não têm diferença com relação ao placebo na prevenção de estrias. São estudos pequenos, são estudos, né, que eu digo, a gente pode ser que tenha uma virada de chave em estudos maiores, mas a gente sabe que não há solidez, não há robustez científica para que a gente recomende óleos vegetais para a prevenção de estrias. Apesar de óleo de rosa mosqueta ter o seu perfil ali para questão de estímulo de colágeno, tratamento de cicatrizes, mas não há evidência científica para isso. O que tem de evidência científica é sobre a centela asiática, que é um extrato vegetal que não se sabe qual mecanismo que ele funciona na pele, acredita que seja por estímulo de fibroblasto, por estímulo na produção de ácido hialurônico e colágeno da pele, mas que sim, existe mais de um estudo mostrando que a centela asiática, ela tem uma evidência científica de impactar positivamente na prevenção de estrias. E, infelizmente, a centela asiática, a indústria sabe disso, eles também estão ligados nos estudos. Então, quando a gente vai ver muitos dos produtos anti-estrias, a grande maioria deles, eles contêm ali, muitas vezes, o óleo vegetal, que dá o apelo comercial, porque as pessoas conhecem mais os óleos vegetais, então dá o apelo comercial, mas ele coloca ali na fórmula a centela asiática. Então, se vocês forem observar, a grande maioria dos produtos aí, da linha Bepantol, da linha Mustela, da linha da Isgin, que tem os de Woman, então vai olhar ali as fórmulas, vira ali, vai ter a centela asiática. Então, a grande maioria dos produtos anti-estrias tem a centela asiática, que tem aí essa comprovação com relação à prevenção de estrias. Tá? Sendo que pode usar um outro ativo, um óleo vegetal para esse fim? Pode. Não que o óleo vegetal vai impactar positivamente, mas que naquela questão da massagem pode ajudar pela massagem, não pela questão do óleo. Deixa eu ver o que a Goga perguntou. O anticaspa da Bioextratos, que tem menta na composição, pode? Pela menta pode, pelo mentol não tem contraindicação, tá? Mas a gente falou mais cedo, a cânfora não pode, né? Então, às vezes a indústria usa bastante cânfora para dar essa sensação de refrescância, de geladinho, e aí a gente deve evitar. Eu não conheço, sinceramente, toda a fórmula do anticaspa da Bioextratos, mas se for sob o ponto de vista do mentol, pode. É Actine Ultra, Nath, isso, Actine Ultra. Ele é um tubo grande, assim, laranja, compridinho, e até tá escrito no rótulo dele logo na frente que não contém octocrileno e benzofenonas. Não, acho que eles não posicionaram para gestante, porque seria até uma boa eles terem posicionado dessa forma, mas eles posicionaram fizeram questão de destacar isso no rótulo,
porque a proposta do produto é ser ocean friendly, sabe? É ser ocean respect. Então, porque há, né, há uma polêmica sobre a questão do octocrileno e as benzofenonas poderem ser agressivas aos corais. E aí tem muitos produtos no mercado solares que estão vindo com essas tarjas e sem esses produtos para que sejam posicionados comercialmente como um produto que pode ser usado aí em áreas de recifes, de corais. A Aline diz, já ouviste falar em um estudo in vitro, se não me engano, que mostrava que um dos componentes do bio-oil que poderia ser com parto prematuro, vi uma bosteta falando uma vez, mas acabei perdendo. Olha, Aline, te confesso que eu não vi, porém, se for um estudo in vitro com relação a parto prematuro, aí eu não sei como é que eles fizeram essa linkagem, né? Então, se for em vivo, pode ser ter usado de repente geralmente eles fazem roedores, né? Então, ratinhos, e aí às vezes tem aí alguma relação com o parto prematuro, mas em adultos, em humanos, eu não vi falar sobre isso. Tô abrindo aqui, porque agora eu falo do bio-oil, né, Aline? E eu vou procurar sobre isso, até vou falar depois nos nossos stories. Ah, sim, tá. Talvez por causa, não sei se por causa da vitamina A, mas aqui não é retinoide, né? Ele é vitamina A. Então, teoricamente, não teria problema. Deixa eu ver. A formulazinha aqui. Ele tem uma patente ali que chama Porcelain Oil. Então, ele até, né, a gente sempre... Ele tem uma patente, tá, que é deles, que chama Porcelain Oil. E tem óleos vegetais naturais, que a gente vê muitos produtos com óleos vegetais, com apelo de anti-estrias. A vitamina E, que é o tocoferol, que teoricamente pode ser usado, né, seguro. E a vitamina A, ela pode ser usada. O que não pode ser usada são os derivados da vitamina A, os retinoides, que tem com relação a uma formação. Mas, de repente, não sei se é com relação a esse porcelain oil, mas eu vou pesquisar, tá? Obrigada pela informação, vamos ir atrás disso. Mas não ouvi falar, viu? Vou te dever com relação a isso. Achei meio bizarro, mas nunca achei essa referência. Pois é, também nunca ouvi falar. Então, vou ir. Até não fez ali, né, a questão da conexão do in vitro, mas vamos conferir, é sempre bom ir atrás. Eu digo assim, onde a fumaça fogo, vamos tentar verificar de onde que surgiu essa hipótese. Bom, com relação aos ativos que podemos usar, seguindo adiante, vamos lá abrir o nosso leque de opções, que são boas, ótimas opções, para a gente colocar como ativos pilares no nosso skincare. Então, a vitamina C, ácido ascórbico, pode ser usado. Então, usar e abusar do ácido ascórbico não tem problema. A vitamina B3, a niacinamida, também é muito falado. Eu digo, nós estamos vivendo uma era, um boom da vitamina B3, a niacinamida, por ser muito coringa. Tem um efeito anti-inflamatório, pró-colagênico, calmante para a pele, promove a síntese de ceramidas, então que dá um efeito de hidratação. Então, vitamina B3 pode ser usada durante a gestação. O ácido azelã é categoria B, ou comercialmente conhecido como azelã, ou a gente pode fazer o ácido glicólico, o ácido azelaico manipulado, né, o azeloglicina, que é a fórmula magistral, que pode ser usado aí 10, 15, 20% na forma magistral. Os alfa-hidroxiácidos, então a gente tem a família dos alfa-hidroxiácidos, que inclui nele o ácido glicólico, que a gente pode, né, usar de forma manipulada ou encontrar comercialmente sendo vendido. A gente sabe que os alfa-hidroxiácidos, numa concentração de até 10%, eles podem sim ser utilizados. Quais são os outros, né, alfa-hidroxiácidos? Nós temos o ácido lático, nós temos o málico, o mandélico, além do glicólico. Então, são substâncias que a gente pode usar com segurança numa concentração de até 10%. Até encontrei numa reportagem
uma reportagem de revista, assim, falando, conheça os 7 produtos que você deve evitar na gravidez. E falava que os alfa-hidroxiácidos deviam ser evitados. E aí depois disso me gerou até uma pulga atrás da orelha, Aí fui lá de novo, lá no site no artigo que mencionava os produtos mencionados pela Anvisa, tá? Então nós temos uma portaria da Anvisa que fala sobre os alfa-hidroxiácidos que podem ser utilizados numa concentração de até 10% e num pH de até 3%, até pH 3, aliás. Dani, tenho melasma e na época da estudante piorei meu melasma usando um protetor solar 100 da Natura. Que dó. Depois desse evento fiquei com receio de prescrever protetores acima de 50. Pois é. Se foi por causa do protetor, uma triste coincidência, né, Dani? Não temos como saber. Teoricamente, quanto mais alto o FPS, maior o nível de segurança. A questão também é que quando a gente vai aumentando o FPS, vai tendo a necessidade de associar o maior número de ativos. Porque a gente sabe que um filtro solar sozinho, uma substância filtrante, não é capaz de promover um alto FPS. Então, no geral, conforme vai aumentando o FPS, vão tendo mais substâncias filtrantes. E, às vezes, essa associação, mais os ativos que são usados para estabilizar essas substâncias, às vezes são ativos que podem irritar, né, e fazer ali uma inflamação, uma sensibilidade na pele, e às vezes funcionar como um contribuinte para a formação do melasma, né? Por isso manipulo. Realmente, depois que a gente tem uma experiência negativa, é difícil a gente recomendar, ter a segurança de recomendar, ou quando a gente tem uma experiência positiva, a gente fica muito mais encorajado de recomendar. Até assim, por isso que eu sou uma enzima experimentadora. Eu digo, minha profissão minha segunda profissão quase é ser experimentadora de dermocosméticos. Porque a gente ter essa experiência é muito importante, assim, na hora da gente ter mais confiança na hora de prescrever os produtos para os nossos pacientes. Sobre produtos também que são seguros na gestação, então trazidos aí pela Anvisa como ativos de segurança, o ácido córtico e o arbutin, que são despigmentantes, além de serem pro-aging também, e que podemos usar durante esse período. Isso é ética, é isso aí, né, Dani? E uma dúvida muito comum também no período da gravidez, ainda mais agora, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis em particular, a gente está tendo muitos casos de dengue, o que era muito incomum na região. E a gente sabe que existem outros lugares do país que são regiões endêmicas para dengue. E a gente teve um tempo atrás a questão do Zika e da chikungunya. Então a gente tem aí as doenças que são transmitidas pelos vetores, os mosquitos. E nesse período da gestação há uma grande preocupação com relação aos repelentes. Então, gestante pergunta muito pra gente, repelente, pode usar? Qual que eu posso usar? Então, com relação aos repelentes, o que a gente sabe? Que a icaridina, ela pode ser utilizada numa concentração de até 20%. Então, um exemplo de repelente com icaridina é o Exposes. Não sei se já ouviram, é um que tem uma embalagem pretinha. Ele até tem para bebê e infantil também. Para bebê é um azul, para infantil é um amarelo e o escuro é para adultos. Uma curiosidade, eu também, além de ser uma enzima experimentadora, eu sou uma enzima leitora de rótulos. Eu, conversando uma vez com a representante da indústria farmacêutica que me visitava, eu resolvi ler o rótulo dos 3 repelentes, o de bebê, o infantil e o de adulto. E eu lendo, eu observei que o rótulo era igual dos 3. Eu disse, qual é a diferença, por curiosidade, entre o repelente de bebê, o infantil e o adulto? Ela disse, nenhum, Natália, é a embalagem. Então a gente sabe que a icaridina ela é segura nessas idades, acima de 3 meses, mas para o consumidor ficar mais seguro de usar no bebê, na criança, no adulto, a gente fez 3 embalagens distintas, mas se o adulto quiser usar o de adulto para criança, não tem problema, ele é seguro também. Então, uma curiosidade. Então, eu recomendo também criar esse hábito de ler rótulos, que daí vocês vão se surpreender com muitas coisas. Então, o Expose, ele é um exemplo de icaridina. Existe também a possibilidade, outro ativo repelente que pode ser usado é o IR3535, que é presente na loção anti-mosquito da Johnson.
Então também é muito recomendado para bebês, as gestantes também podem usar a loção anti-mosquito, é um exemplo. E também uma outra substância que pode ser usado como repelente no período da gestação é o DEET, tá? Que um exemplo é o OFF, né? O repelente OFF Family, que é bem comum também, a gente encontra facilmente aí nas farmácias. Também tem o SBP Family, que também é o DET, certo? E também pode ser usado nesse período. Então, esse que tem na rotulagem Family, Off Family, SBT Family, eles são repelentes que podem ser usados durante a gestação. Outra dúvida que sempre aparece, eu não sei se já perguntaram para vocês também, mas as minhas gestantes já me perguntaram, muitas, com relação a clareador de pelos, né? Então, eu quero clarear os pelinhos. Eu posso usar, então, né, água oxigenada, clareador de pelos, doura pelos? Então, a gente sabe que não há estudos específicos para esse tipo de produto. Podendo evitar, eu digo, melhor evitar, mas a gente sabe que produtos com base, né, de extrato de camomila são seguros e que água oxigenada a baixos volumes podem ser utilizados em áreas pequenas. E o que seria baixos volumes? Porque a oxigenada a gente tem 5, 10, 20, tem até 40 volumes, até 50 volumes. Então, no geral, abaixo de 10, de preferência 5 volumes. Então, área pequena, oxigenada em baixos volumes, eles podem ser usados sim, como um clareador de pelos. Então, meus queridos, estamos aqui chegando às 10 horas, ao final da nossa live. Gostaria de ter mais tempo para conversar com vocês, mas vou deixar vocês descansar, porque teremos uma semana aí brilhante pela frente, de muito sucesso. E agora, você que assistiu essa live já está muito mais seguro, já adquiriu muito mais conhecimento para receber essas pacientes gestantes e prescrever um skincare assertivo, seguro, tá? E que com certeza vai deixar essa gestante também muito mais acolhida e tranquila nesse período que causa tantos medos, né? Então, tantas inseguranças. Muitas vezes, na nossa consulta, nas nossas orientações, que a gestante encontra esse acalento. Então, fica aí a minha sugestão para vocês não deixarem de lado esses 3 pilares, de retirar os ingredientes a evitar, de orientar os hábitos comportamentais que são importantes durante esse período e prescrever os itens que são seguros e que têm eficácia científica e que você pode usar com tranquilidade para ajudar no skincare das gestantes. Espero que tenham gostado. Se você, né, achou que essa live foi útil para você, pode salvar, ela vai ficar aqui no feed. Deixa salvo na tarjetinha para você conseguir assistir, lembrar de assistir quantas vezes quiser. Se conhece alguém que vai gostar também de assistir essa live, de adquirir conhecimentos nesse sentido, compartilha para aquele colega, aquele amigo também. Aceito sugestões, dúvidas. Tem dúvida? Pode deixar nos comentários que vão ficar aqui na nossa live, pode me mandar na caixinha aqui no direct. Eu vejo vocês na nossa próxima live, nessa terça-feira, no nosso Momento Periciência, sempre às 21 horas. Um beijo grande, obrigada a todos que estiveram aqui durante essa live e vejo vocês agora na terça-feira. Beijo!